Você provavelmente já conhece um plano de internet móvel do tipo assine nosso plano e tenha acesso a WhatsApp, Facebook, Instagram ou outros aplicativos de redes sociais ilimitadamente, certo? Pois saiba que em Portugal isso foi proibido agora em março e a partir de maio, mais ou menos, esses planos não vão mais existir. Isso é uma mudança que está acontecendo na Europa e provavelmente vai voltar o debate no Brasil porque esse debate já aconteceu em 2017. Vou falar um pouquinho nesse vídeo por que a neutralidade da rede conflita com esse tipo de venda e por que isso realmente pode ser uma coisa ruim. Em 2014, o Brasil aprovou o Marco Civil da Internet e um dos pontos mais debatidos, mais polêmicos, foi a neutralidade da rede. A ideia de que um provedor de internet ele não pode oferecer um serviço diferenciado para um site específico ou um aplicativo específico. Ou seja, se você contratou a internet por uma determinada velocidade ou por um determinado banda, né? Por exemplo, os planos de celular, existe um limite de acesso. Não importa qual site você está acessando, não pode haver distinção. Em 2017, foi questionado esses planos que as operadoras de celular fazem no Brasil, de oferecer o WhatsApp gratuito, o Facebook gratuito. Por que foi questionado? Porque teve a ideia de que, do tipo, se você for utilizar o Telegram, cada mensagem que você troca ali, você vai gastar do seu limite que você tem de dados. E o WhatsApp, que é o concorrente, não. Ou seja, está havendo ali uma distinção entre eles. E no Brasil foi entendido que isso não feria a neutralidade da rede, não feria o Marco Civil da Internet. Porém, na Europa o pensamento foi diferente e ano passado já veio da União Europeia a ideia de proibir isso. E agora vai ser aplicado em Portugal. A Anacom, que é a Agência Nacional de Comunicações de Portugal, já determinou a proibição desses planos e as as operadoras de internet e telefonia do país que tinham esses planos de WhatsApp gratuito, redes sociais gratuitas, principalmente para planos de estudantes, que são chamados o IORN da Vodafone, o WTF da NOS, ou seja, cada operadora tem um plano específico para estudantes. Esses planos normalmente vinham com várias redes sociais inclusas gratuitas e agora vão acabar com isso. Para compensar, as empresas estão aumentando o limite de dados que cada utilizador, cada usuário pode ter na internet. Mas, obviamente, não vai ser mais a mesma coisa, porque as pessoas já estavam acostumadas a um valor de 15 GB, 20 GB para conseguir acessar esses aplicativos. Primeira coisa, não existe nada de graça. A gente sabe que as empresas de redes sociais ajudaram a bancar esse serviço de zero rating, né, de serviço ilimitado na internet móvel especificamente. E por que eles fizeram isso? Porque eles querem expandir a sua rede social e às vezes até prejudicar a concorrência. Eu mesmo tenho no meu plano de internet um streaming de áudio ilimitado e é justamente o que eu assino. Talvez se o plano de internet oferecesse outros streamings de áudio ilimitado, eu assinasse outra empresa. Mas enfim, o ponto mais complicado do zero rating e dessa quebra da neutralidade da rede é outro. O problema é que a internet não é apenas as redes sociais. O risco que acontece quando você tem o zero rating de vários aplicativos é o plano de internet ficar com um espaço muito pequeno de banda de dados para outros tipos de conteúdo. Por exemplo, eles oferecem um valor que você tem Twitter, Instagram, tem todas as redes sociais no zero rating, só que você tem apenas 100 MB, 200 MB de internet. Isso é complicado. O Facebook já teve o plano de quase que substituir a internet. A ideia de que você oferece todos os serviços lá. Notícias podem ser produzidas no Facebook, você tem a loja do Facebook para vender produtos, ou seja, como se tudo ocorresse lá dentro e não existisse uma internet lá fora. Isso é complicado. Outro ponto, agora mais hipotético, imagina que você assina um plano de internet que você tem acesso ao aplicativo de um jornal, de uma TV, zero rating, e o resto você tem que acessar e você tem um limite de dados pequeno. Imagina que esse aplicativo de notícias é apenas a Jovem Pan, ou é apenas o Brasil 247. Não é interessante essa falta de pluralidade, certo?
Esse é o problema que a ideia da neutralidade da rede vem combater e que essa política de zero rating, na verdade, não faz. Na verdade, dá esse risco para coisas piores acontecer. Por isso que é importante rever essas questões, mesmo que isso aparentemente vá prejudicar o público. Outra coisa que é muito importante, alguém pode dizer, mas e a liberdade comercial e a liberdade das empresas de oferecer o que elas querem? As empresas de telefonia e internet continuam podendo oferecer serviços pagos, como, por exemplo, ela não pode oferecer uma distinção entre o Deezer e o Spotify nos dados. Os dados têm que ser consumidos iguais. Mas ela pode oferecer no seu plano de internet o Spotify Premium ou o Deezer, que é totalmente premium, incluso. Isso ela pode fazer. Como aqui em Portugal é muito comum, a HBO, o Amazon Prime são associados aos planos de internet de casa, não no caso de celular. Celular também tem alguns agora. Essa é uma questão muito importante, não é a mesma coisa. As empresas continuam com a liberdade de oferecer serviços que são pagos, inclusos no pacote, e isso está tudo ok. O que não pode é, a pessoa quando tem os seus dados na internet, ela não pode ter distinção, a empresa não pode fazer distinção. Ela não pode separar, não, isso aqui você acessa mais rápido, isso aqui você não acessa, isso aqui você coloca num plano que não acaba nunca, aqui que acaba os dados rapidinho. Isso está proibido segundo a Europa, e eu acho que no Brasil vai mudar daqui a pouco. Ainda assim é uma discussão boa, é um debate bem interessante para fazer sobre liberdade das empresas, liberdade na internet, mas também sobre neutralidade e igualdade na internet, o espaço para todo mundo produzir igual e todo mundo conseguir acessar as coisas de forma igual. Vamos ver se esse debate deve voltar logo para o Brasil e assim que alguém puxar esse assunto no Brasil, a gente volta a falar sobre esse assunto.